Você viu alguém ansiosa hoje? Alguém viu alguém ansioso ou ansiosa hoje? Ninguém viu? Então você não se olhou no espelho. Que bom, né? Isso é autoconfiança, não precisa nem de olhar no espelho. Já sai, tô lindo, tô linda. Filipenses capítulo 4, apenas o verso 6. Não feche a sua Bíblia, nós iremos fazer uma exposição bíblica. Capítulo 4, apenas o verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Vamos ler juntos o texto? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, nós queremos e precisamos ser ministrados pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito esteja falando conosco esta noite. Em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Segundo alguns estudiosos, irmãos, nós somos a geração mais ansiosa de todos os tempos. Para os irmãos terem uma ideia, a profissão do futuro: psicólogo, psicanalista e psiquiatra serão as profissões do futuro. Para os irmãos terem uma ideia, meninos com 5 anos de idade já estão tomando remédio contra a ansiedade. Meninos com 6, 7, 8 anos já estão tratando com psicólogos. Uma coisa impensada há uns 20, 30 anos atrás. Por quê? Porque nós somos a geração mais ansiosa de todos os tempos. Em alguns países, a ansiedade já é tratada como assunto de domínio público, assim como é tratado a AIDS, o suicídio e por aí em diante. Irmãos, e a ansiedade, ela tem múltiplas causas. Por exemplo, muitas vezes você e eu ficamos ansiosos porque nós esperamos por um determinado tempo uma coisa e essa coisa não acontece. Isso gera em nós uma inquietação muito grande. Muitas vezes nós nos tornamos ansiosos demais, porque nós criamos expectativas e essas expectativas não se cumprem. Muitas vezes nós andamos ansiosos demais, porque nós criamos expectativas no outro, e isso gerou em nós ansiedade. E outra coisa, irmãos, a ansiedade ela é cruel. Primeiro, porque ela agiganta os problemas. Quando você está muito ansioso, o problema pode ser desse tamanho, mas ele se avoluma, ele cresce, ele se agiganta diante de nós. E pior, irmãos, o problema se agiganta e diminui a solução. Você olha para o problema é grande demais, e a solução é pequena demais, irmãos. Outra coisa, a ansiedade tem o poder de romper relacionamentos. Muitas vezes você rompe com você mesmo. Você perde a confiança em si mesmo. E você perde a confiança no outro. E pior, muitas vezes a ansiedade nos leva a perder a confiança no Senhor. Seríssimo, irmãos. Uma coisa que tem gerado muita ansiedade nos nossos dias: preocupação com bens materiais. Nós somos a geração mais consumista de todos os tempos também. Para os irmãos terem uma ideia, o que hoje nós precisamos de 5 vezes mais do que se nós precisávamos na década de 1950. Porque nós somos consumistas demais. E se nós não conseguimos adquirir bens de consumo
Isto gesta em nós ansiedade. Outra coisa, nós somos cobrados demais. Por exemplo, se uma menina começa a namorar cedo, ela é cobrada, está começando nova demais. Você devia ter esperado mais um pouco. Se ela espera, você já está velha, hein? 20 anos, ainda não arrumou um namorado. Uma mulher casa, passam-se 2 anos, ainda não teve filho. Todo mundo começa, quando você vai ter filho, hein? Quando que você vai ter um menino? Aí a mulher, depois de 1 ano, aparece grávida, não é possível, já? Nós somos cobrados o tempo inteiro. Você escolhe um determinado curso. Aí alguém começa, o mercado não está bom não, hein? O mercado não está bom não, hein? Vi falar que quem formou história está desempregado. Quem formou em agronomia está desempregado. Isso começa a gerar ansiedade. Porque nós somos também, terceiro, a geração mais cobrada de todos os tempos. Os filhos cobram os pais. Pais cobram os filhos. O marido cobra a esposa. E a esposa cobra o marido. Nós somos cobrados com relação à nossa vida com Deus, irmãos. Você está orando pouco, hein, irmão? Você está lendo pouco a Bíblia. Você não era para estar triste. Afinal de contas, a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes nós somos cobrados maldosamente, até no ambiente religioso. Tudo isso, irmãos, gera ansiedade no coração da gente. E quais são os resultados da ansiedade? Primeiro, a ansiedade tem o poder de asfixiar a nossa alma. Porque a palavra para ansiedade na Bíblia é a mesma palavra para asfixia. A ansiedade, ela tem o poder de estrangular a nossa alma, de cortar o oxigênio da nossa alma, irmãos. A ideia da ansiedade na Bíblia é de uma erva daninha que cresce do lado de uma planta e vai sugando a energia, vai sugando o adubo, vai sugando a água e vai matando aquela planta. A ansiedade é assim, ela asfixia a alma da gente, corta o oxigênio da nossa alma. E mais do que isso, irmãos, a ideia de ansiedade na Bíblia é de algo que rasga o ser humano. Porque a ideia é de 2 forças que puxam ao mesmo tempo para lados opostos. Uma pessoa ansiosa, ela tem 2 coisas puxando ela para lados opostos. A ideia de algo que nos rasga no meio. A ansiedade tem este poder, irmãos. A esperança nos puxa para um lado. A desesperança nos puxa para outro lado. A ansiedade é assim, irmãos. Você tem resquícios de esperança na alma. Você tem fé na alma. A sua fé, a sua esperança te puxa para um lado. Aí vem a ansiedade, nos puxando para o outro lado. Aí nós nos tornamos um ser rasgado. Isso é triste, irmãos. Outra coisa, rouba as nossas forças. Porque a ansiedade tem o poder de esgotar as nossas forças antes que o problema chegue. As nossas forças são roubadas antes que o problema chegue. Isso é a palavra preocupar. É ocupar-se antes do tempo. Você fica tão ansioso, que quando o problema chega, você já não tem mais força para lidar, porque já roubou todas as suas energias, todos os seus nutrientes, irmãos. E outra coisa, a ansiedade é uma voz que ecoa na nossa alma, dizendo: não vai dar certo, não vai ter jeito, você não vai conseguir. Nós podemos chamar a ansiedade da voz da incredulidade. A ansiedade é a voz da incredulidade, irmãos.
Talvez você e eu teríamos que fazer uma pergunta, irmãos. O que você e eu deveríamos fazer para vencer a ansiedade? O texto que nós lemos nos dá algumas ideias, mas os versículos que circundam o texto que lemos também nos dá algumas ideias. E eu quero começar pelos versículos que circundam o texto que lemos. Primeira coisa, irmãos, se nós queremos vencer a ansiedade, nós devemos ser mais moderados. O que eu quero dizer com isto, irmãos? Nós não podemos pensar nem além e nem aquém. Nós devemos procurar ser moderados, equilibrados. Olha o verso de número 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A ideia de moderação aqui, irmãos, é aprender a reagir diante das dificuldades da vida, diante das dificuldades internas e externas. Você tem que ser moderado. Irmãos, você não pode ser duro demais com você, e você também não pode ser duro demais com as coisas à sua volta. Às vezes, irmãos, a ansiedade, ela cresce, ela avoluma, porque nós não somos moderados, nós somos duros demais com nós mesmos. Às vezes, nós tratamos nós mesmos de forma muito dura. Você é burro, a gente fala para nós mesmos. Você não soube investir na sua vida. Você só tomou decisões equivocadas na vida. Você é um inútil. Muitas vezes a gente fala isso para nós mesmos. Nós somos cruéis demais. Nós somos algozes de nós mesmos. E às vezes nós somos cruéis demais com aquilo que está acontecendo na nossa volta. Isso também gera ansiedade. Por exemplo, esse país não vale nada. Então vai morar na Arábia, meu filho. Vai morar lá no Irã. Vai usar burca. Vai para uma bomba no peito, vai. Nosso país não presta para nada. Ô povinho, está falando de você mesmo, rapaz, você é brasileiro. Brasileiro é tudo desonesto. Espera lá, quase todos, eu não. O mercado, Deus me livre, nada dá certo neste país. Que isto? Pare. Minha casa, que isso? Que casa horrível que eu tenho. Passa a reclamar de tudo. Que profissão que eu tenho. Que marido que eu fui arrumar. Que mulher que eu fui ter. Para com isso, rapaz. Não seja duro nem com os de fora, nem com os de dentro. Irmãos, ter um espírito moderado é ter um espírito que não parte para retaliação, seja com você mesmo, seja com o de fora. Irmãos, e ele dá um motivo para nós sermos moderados. Qual é o motivo aí? Perto está o Senhor. Que motivo mais extraordinário do que esse, irmãos? Então, uma forma de vencer a ansiedade é ser moderado. Não ir nem além e nem a quem. Não ser duro nem com as pessoas de fora e nem com as pessoas, nem com você mesmo, lado de dentro. Mais do que isto, irmãos, outra coisa, se nós queremos vencer a ansiedade, nós temos que buscar alegria no Senhor. Olha o verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, uma forma de vencer a ansiedade é buscar alegria em Deus, ver o que Deus fez por mim, está fazendo por mim e fará por mim. Saber que Deus me ama, irmãos, é um antídoto contra a ansiedade.
Saber que Deus controla a minha vida é o antídoto contra a ansiedade. Saber que Deus me criou é um antídoto. Saber que Deus me sustenta. Saber que a minha vida está nas mãos do Senhor. Para o nosso Deus não tem crise, irmãos. E outra coisa, irmãos, nós falamos ontem aqui no encontro de casais, impossível é uma das especialidades de Deus. O nosso Deus é especialista em impossível. O mercado está ruim para quem? Para o nosso Deus? Que é isso, rapaz? Se o nosso Deus quiser, Ele abre uma porta e ninguém fecha. Louvado seja o nome do Senhor. Seja alegre no Senhor. Se você não tem nada para agradecer, agradeça que o Espírito de Deus habita em você, rapaz. E troque a lamúria pelo louvor. Aprenda a louvar a Deus. Aprenda a entoar cânticos de louvor ao nosso Deus. A Bíblia diz que Deus requer de mim, requer de você, sacrifício de louvor. O que significa sacrifício de louvor, irmãos? Significa que ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. As coisas não estão indo bem, mas Deus está no controle. Deus vai mudar isso. É isso, irmãos. E outra coisa, alegria não é opcional, é mandamento. Alegrai-vos. E não é alegrar de vez em quando, não. Alegrai-vos sempre. É alegrar numa pessoa, na pessoa bendita e gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por que Jesus recebeu uma coroa de espinhos? Para que você e eu recebêssemos a coroa da vida. Sabe por que Jesus teve sede? Para que você e eu tivéssemos acesso à água da vida. Sabe por que Jesus disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonastes? É para que você e eu fôssemos recebidos na glória. Alegre-se nisto, gente. Muitas vezes nós reclamamos o pouco que nos falta e não agradecemos o muito que temos. Aprenda a ter um coração grato, a alegrar, a bendizer o Senhor. Acorde de manhã, em vez de reclamar, meu Deus, eu tenho que trabalhar com este frio. Acorde dizendo, louvado seja Deus, que eu tenho um serviço para ir, apesar do frio. Se a gente for reclamar, a gente não sai da cama não, gente. Você só sai da cama, porque senão você não recebe também, né? Alegrai-vos. Olha o tanto de gente que nós temos aqui hoje. Está faltando quase um terço da igreja. Está frio. Amanhã vai todo mundo trabalhar. Graças a Deus, porque vocês veio. E eu vou repetir aquilo que eu disse ontem. Eu não me entristeço com os que faltam. Eu me alegro com aqueles que vêm. É assim que eu penso. Não vou me perder meu tempo entristecendo com os faltosos, não. Eu vou alegrar com aqueles que vieram e vou honrá-los, tentando pregar uma mensagem que presta. Outra coisa, irmãos, se nós queremos vencer a ansiedade, o que nós temos que fazer, irmãos? Buscar uma paz que excede todo entendimento, uma paz ilógica. Olha o verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Irmãos, o que é uma paz que excede todo entendimento? Humanamente falando, a minha alma teria que estar em guerra, mas eu estou provando uma paz que excede todo entendimento. Ela é ilógica. Tudo está dizendo para mim, chora, se angustie, deprime ou deprima, mas meu coração, não. Eu estou provando uma paz que excede todo entendimento. Esta paz que nós temos que buscar. Esta paz, só o Senhor Jesus pode dar, irmãos. Dinheiro não te dá paz. Companhia não te dá paz, a não ser a companhia de Jesus. Essa paz que excede todo entendimento, esquece. Só o Senhor Jesus pode dar. E no meio da ansiedade, irmãos, nós temos que orar. Senhor, eu quero provar esta paz que excede todo entendimento. Gente, eu já fui participar de velório,
onde eu fui para consolar e saí consolado. Eu já fui visitar gente na antessala da morte, para consolar e sair consolado. Por quê? Porque aquela pessoa que estava ali na antessala da morte, estava em paz consigo mesmo e com Deus. A família que tinha perdido o ente querido, estava consolada, porque eles estavam provando uma paz que excede todo entendimento, irmãos. Todo entendimento. É a forma de nós vencermos a ansiedade. Busque essa paz. E o texto aqui, verso 7, diz que o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará duas coisas, coração e mente. A sede das nossas emoções, irmãos. A ansiedade mexe com a sede das nossas emoções. E essa sede das nossas emoções, que precisa de provar esta paz. Eu não estou falando de paz externa, porque às vezes não tem nada acontecendo em volta, está acontecendo dentro da gente. E o nosso Deus pode nos dar esta paz. Outra coisa, irmãos, que você e eu temos que entender, que esta paz é divina e não humana. Não é paz de cemitério não, gente. Se tem um lugar tranquilo é cemitério, não é não? Não é paz de cemitério não. A Bíblia diz que o mundo não conhece. Diz que aparentemente é ilógica. E ela coexiste com a dor. Ela coexiste com as lágrimas. Ela coexiste com o luto. Ela coexiste com a morte. Mas, no entanto, ela protege o nosso coração. Outra coisa, irmãos. Coloque coisa boa na sua cabeça. Porque na hora da ansiedade, irmãos, a tendência é que só venha coisa ruim na nossa mente. Você começa a pensar o quê? Eu estou velho demais, com 20 anos. Eu sou feio demais. Eu sou bobo demais. Eu sou burro demais. Eu não sirvo para nada. Irmãos, isso é coisa do capeta. Coloque coisa boa na sua mente. Olha o que diz o verso 8. Finalmente, irmãos, olha a transição. O finalmente é uma transição linda. Tudo que é verdadeiro. Irmãos, verdadeiro. Irmãos, tire as suposições da sua mente, as ilações, e coloque aquilo que é verdadeiro. Sabe por quê, irmãos? 92% daquilo que gera ansiedade no coração da gente não acontece. Você sabia disso? 92% daquilo que gera ansiedade não acontece. Tudo que é respeitável, não abriga coisas desonestas na sua mente. Tudo que é justo, pare de cometer injustiças com você mesmo e com o outro. Pare de achismos a respeito de você e de outro. Eu acho que eu não presto. Que é isto? Eu acho isto, eu acho. Tudo que é puro, nós não podemos alimentar a nossa mente de fantasias. Muitas vezes nós ficamos fantasiando coisas demais. Ai, meu Deus do céu, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Aí você fica nisso a vida toda. Tudo que é amável, ou seja, tudo que suscita em amor, deve ocupar a nossa mente, deve tomar conta do nosso ser. Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, aí Paulo sintetiza: se algum louvor existe, seja isto que ocupe a vossa mente. Entre outras palavras, se traz aprovação por parte de Deus, que ocupe a vossa mente. Se não traz o carimbo de Deus, se não traz a aprovação de Deus, não permita que isso ocupe a sua mente. Em nome de Jesus, não permita, meu irmão. Agora, vamos para o texto novamente. Olha o que o texto está dizendo. Não andeis ansiosos de coisa alguma.
Aí você fala assim comigo: o senhor está falando, você não está no meu lugar, mas o texto diz, coisa alguma. Aí eu vou aliviar o seu coração agora, porque eu sei que deve ter muita gente ansiosa aqui. Talvez você vai ficar mais ansioso ainda depois do sermão, e o objetivo do sermão não é este. Sabe o que o texto diz, não andeis ansiosos por coisa alguma? É porque Deus trabalha com padrões elevados. Da mesma forma que Deus diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ansiedade você vai ter? Lógico que você vai ter. Mas não deveria ter, mas vai ter, porque você é humano. Você está debaixo do sol ainda, meu filho, você está no andar de baixo. E quando nós estivermos aqui, não vai ter jeito. Mas o que nós podemos fazer é diminuí-la. Em vez de permitir que a ansiedade venha asfixiar, nós asfixiamos a ansiedade, nós grudamos no pescoço dela. E nós tentamos matá-la. E como que nós podemos matar a ansiedade, irmãos? O texto nos ensina, colocando diante de Deus aquilo que gesta ansiedade na alma e no coração da gente. Tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus através das vossas petições. Coloque no altar de Deus, ore, clame. Irmãos, tem momento que a gente tem que orar com mais intensidade, porque Jesus ensinou, pedi e batei, pedi e dá-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Há momentos que você vai só pedir, há momentos que você vai buscar, e há momentos que você vai bater. Você tem que intensificar a oração. Há momentos, irmãos, que nós temos que clamar. E outra coisa, não implica com a oração do outro. Se o outro quiser berrar, o problema é dele. Você não tem nada com isso. Não implica com a oração do outro. Tem gente que implica, fulano grita demais na oração. Ele está orando, não é para você, é para Deus. Dá licença. Ele não está orando para você, cada um ora do jeito dele. Fulano nem ora, fica assim. É o jeito dele orar, é ele com Deus. Tem gente que gosta de orar dando glória, deixa ele. Tem gente que gosta de orar ajoelhado, deixa orar. A questão é orar, clamar, pedir a Deus, não importa como, mas é clamando. Diz que Ana, irmãos, orava de um jeito tão estranho, que eles acharam que Ana estava bêbada. Eu não estou bêbada, não. Eu venho derramando a minha, olha o verbo, eu venho, algo constante, derramando a minha alma diante de Deus. É assim, irmãos. Derramar é entornar, é expor, clame, busque a Deus, coloque diante de Deus, através das petições. Mas diz mais o texto, pela oração e pela súplica. Súplica é uma oração mais assim, ó, sustância. Agora, com ações de graças. O que é isso, gente? É ao mesmo tempo que eu vou pedindo, eu vou agradecendo. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Uma coisa que nós deveríamos aprender é agradecer a Deus antes mesmo que a coisa aconteça. Eu já fui mais crente do que eu sou hoje, gente. Eu tenho que confessar. Recém-convertido, eu assumi uma congregação em Nova Viçosa. Não tinha ninguém. Rapidinho a congregação encheu. Nos primeiros cultos, éramos dois, Maria José e eu. Eu pregava, Maria José orava. Aí Maria José ficou com dó de mim. Aí Maria José começou a sair para trás de todo mundo na rua. Vocês podiam ouvir meu marido lá, vamos lá. Eu acho que era mais dó de mim. Aí nós tínhamos 3, 4, começou a aparecer gente. Aí começou gente para tocar, gente para cantar. E nós não tínhamos instrumento. A igreja do Vale do Sol era muito menor, um tempo muito pequeno, e nós mantínhamos um seminarista, né, Pedro? Nós não tínhamos nem pastor. Nós não podíamos pagar um pastor. Eu fui para a congregação. Aí nós orávamos assim, Senhor, louvado seja o teu nome pela bateria. Que bateria abençoada, Deus. Já está ouvindo barulho de tá, 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 tá. Não tinha bateria nenhuma. Depois Deus dava uma bateria para a gente, assim, na semana. Orava a Deus, louvado seja Deus pelo microfone. O microfone aparecia. Tinha gente desempregada na nossa congregação. Gente estava orando na casa dele. Oh Deus! A esposa está aqui, Inês está aqui? Não, Inês testemunha.
o marido dela orando: Senhor, abra uma porta de emprego para o Vantuil, onde ele possa se sentir bem, onde ele possa ser abençoado, onde ele possa abençoar. O telefone toca, na hora da oração, emprego para o Vantuil. Está lá 15, 16 anos no mesmo lugar, irmãos. Era assim. Eu acho que estou me diminuindo, estou ficando menos crente. Nós saímos, Maria José e eu, para orar pelos enfermos. A gente orava e a coisa acontecia muito mais. Um dia nós estávamos orando para um menino que estava assim, para morrer. Nós colocamos a mão no menino, oramos em nome de Jesus, pedimos, suplicamos a Deus, o menino deu uma melhorada. Aí o senhor que estava do nosso lado falou assim: mas não está bom ainda não, você pode correr para o hospital, não, e morre. Eu falei: o senhor matou a nossa oração, vamos orar de novo. O senhor matou a minha oração, vamos orar de novo. Aí eu orei de novo, o menino abriu os olhos, eu falei assim: olha, você pode levar no hospital, mas eu acho que esse menino foi curado, hein? Ele levou, o menino não tinha nada mais. Senhora com câncer na garganta, nós orávamos e Deus curou, ela morreu quase 15 anos depois, não foi do câncer, e milagres assim, capetada, não aguentava, tinha gente que não queria compromisso com Deus, não aguentava ficar no culto, visitava a gente endemoniada, pum, tibum, a gente ia num lugar, detectava que aquele ambiente estava pesado, tinha espírito maligno ali. Irmãos, a gente tem que buscar com mais intensidade o Senhor. Essas coisas precisam ser mais notórias na vida da gente, irmãos. Outra coisa que o texto nos ensina, irmãos, e aqui eu quero terminar, que nós devemos tomar os remédios de Deus. Nós devemos largar a autoajuda e buscar a ajuda do alto. Até porque eu acredito em autoajuda. Porque todo mundo que escreve livro de autoajuda está ficando rico, né? Isso é autoajuda, né? O cara escreve e ele fica rico. Isso é autoajuda. Agora, buscando a ajuda do alto, os verbos, orando e louvando, orando e chorando, orando e agradecendo, irmãos. Vocês notaram aí, não? Você ora e louva, você ora e chora, você ora e agradece. Aí, irmãos, Paulo termina dizendo que você e eu não podemos apenas ouvir o que nós acabamos de ouvir e ir embora para casa como nada pudesse acontecer no nosso meio. Olha como Paulo termina no verso 9. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Notem os 4 verbos aí: aprender, receber, ouvir e crer. E crer. Aí o texto diz o quê? Isto praticai. E o Deus da paz será o quê? Convosco. Então, irmãos, nós temos que tomar os remédios certos. Qual que é o primeiro remédio? Contra a ansiedade? Irmãos, buscar o Senhor. Está aqui no verso 4, alegrar no Senhor. Segundo, pensar com moderação. Quarto, orar para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, tome conta do nosso coração. Quarto, inundar a nossa cabeça de coisa boa. Irmãos, quando a gente está ansioso, a gente tem uma mania de ver coisa que não presta, de ler coisa que não presta, de conversar com coisa que não presta. A coisa está ruim, está procurando mais coisa ruim ainda. Você viu? Houve um acidente e morreu 30 pessoas. Nossa, só coisa ruim. Não conversa nada bom. E por último, irmãos, colocar em prática aquilo que nós temos aprendido na palavra do Senhor. Irmãos, você não pode viver ansioso. Você pode ter momentos de ansiedade, isso é comum. Mas você não pode viver ansioso. Então vamos orar? Eu nem vou fazer um apelo aqui, senão não vai caber em todo mundo aqui, não. Se todo mundo for vir, não vai caber. Então eu quero orar com você aí. Até porque se eu fazer um apelo, eu não vou vir aqui para frente, eu já estou aqui à frente.
Irmãos, que tal nós começarmos agora a grudar no pescoço da bicha agora, da ansiedade, ó, e não deixar ela asfixiar a gente. Vamos ficar de pé e vamos orar? E depois nós vamos cantar o hino 68, pode projetar para nós aí, por gentileza? Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Por isso é tão certo, não é isso? Que a gente tropece. Pastor Marcos, vem aqui, pastor, vem cá. Pastor Marcos vai orar por nós agora, para que Deus nos liberte dessa ansiedade que tem sufocado o nosso coração, que tem tirado as nossas forças, que tem nos rasgado muitas vezes. Então, irmãos, vamos aproveitar, vamos pular na bênção. Vamos sair daqui nem pular na bênção, de jeito nenhum. Pule, agarre a bênção hoje, em nome de Jesus. Ora, pastor. Senhor, nosso Deus, nós te adoramos, nós clamamos pelo nome do Senhor, nós nos rendemos, Senhor, diante da tua grandeza e reconhecemos o tão pequeno nós somos, o quão dependentes nós somos, Deus, o quão falhos nós somos, o quão instáveis nós somos. Por isso, Deus, nós nos voltamos diante do Senhor, nós rasgamos o nosso coração, nós abrimos a nossa boca, nós levantamos as nossas vozes, mas dobramos o nosso coração, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Deus, da nossa casa, da nossa família. Ó Senhor, tem misericórdia dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Senhor, nós entregamos diante do Senhor tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós almejamos ter e ser. Deus, nós reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor, que nós não podemos dar sequer um passo, nós não conseguimos nem sequer pensar no dia de amanhã se o Senhor não estiver conosco, quanto mais viver o dia de amanhã se a tua boa mão não nos sustentar. Por isso, Senhor, nos ajude em nome de Jesus a lidar, Deus, a lutar contra esses nossos inimigos mais cruéis, dentre estes, Deus, a nossa ansiedade, essa ansiedade que nos sufoca, Deus, que tira, que rouba a nossa tranquilidade. Ó Senhor, nos ajude a buscar e encontrar o Senhor, e no Senhor a paz que excede todo entendimento, a paz que acalma, que acalenta, que refrigera a nossa alma, a paz que vai além das circunstâncias, das probabilidades, das possibilidades, a paz que flui do trono do Senhor. Deus, nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, colocamos diante do Senhor todos os nossos sonhos, todas as nossas necessidades, Deus, todas as situações que arrancam do nosso coração gemidos, Deus, soluço da nossa alma, Deus, colocamos, nós queremos lançar diante do Senhor, como a tua palavra nos diz, para lançarmos diante do Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor já tem cuidado de nós, que nós vivamos, Deus, nessa verdade, essa certeza de que perto está o Senhor de todos aqueles que temem, daqueles que o invocam em verdade. Queremos lançar, Senhor, não mais nos apropriarmos dos nossos medos, mas lançá-los diante do Senhor, lançar a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, e a tua boa mão, a tua forte mão, a tua poderosa mão tem sustentado a nossa vida. Se até aqui chegamos foi porque o Senhor nos trouxe, e só iremos daqui por diante se a tua boa mão assim nos sustentar. Deus, nós te agradecemos por todas as vezes que as nossas mãos não conseguiram segurar a mão do Senhor, mas o Senhor sempre esteve segurando em nossa mão. Louvado seja o Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pelo ontem, pelo hoje, te agradecemos principalmente pelo amanhã, porque cremos que o Senhor está conosco. Nós te agradecemos por essa noite, pelo encontro que tivemos contigo, Deus, porque maior é o que está em nós do que os que está no mundo. Podemos sim ter aflições, mas a nossa alma pode descansar, porque a nossa vitória está no Senhor. Porque está abatida a nossa alma, porque este perturba dentro de nós, que venhamos esperar no Senhor, porque Tu és o nosso amparo, nosso esconderijo e nosso auxílio, hoje e sempre,
em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.